Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando, né? Comigo tá tudo bem, eu sigo aí seguindo todos os protocolos e a gente segue aqui nas nossas aulas online, para aqueles que estão também no sistema híbrido, né? E uma semana vai para a escola, outra não. Então, eu preparei hoje a aula com muito amor, carinho para vocês, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Semana passada foi uma aula diferente, né? Nós praticamos os exercícios do livro e hoje eu vou avançar. Nós vamos para a unidade 2, o capítulo 2, onde a gente fala de frase, oração e período. O que acontece, pessoal? Essa matéria ela é a base do nono ano. Então, se você não entendeu o que é uma frase, uma oração e um período, né? Daqui para frente vira uma bola de neve. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa aula. Preparei um PowerPoint mega legal. Façam as anotações de vocês no caderno, seus registros. Se não entendeu, assista a aula mais uma vez. Ficou com dúvida, envia a dúvida para mim. Envia para o professor de vocês que está acompanhando vocês aí mais de perto, tá? Mas não fique com dúvida dessa matéria guardada dentro de você, porque ela é a base para a gente seguir daqui para frente. Belezinha? Então, ó, tô contando e confiando em vocês. Então, a gente vai começar a nossa aula pela parte de frase. Frase é todo enunciado de sentido completo que é capaz de estabelecer comunicação. Então, ele vai estabelecer a comunicação tendo sentido completo. Não importa se ele é formado por uma só palavra ou por várias aí. E pode ou não ter verbo. Então, ó, quando eu falo socorro, é uma palavra só, não tem verbo e todo mundo entende. Então, é uma frase, porque é um enunciado de sentido completo, tá? Saiu para não brigar. Então, eu tenho aqui presença de verbo, certo? Então, também é uma frase, porque tem sentido completo aqui, consegue estabelecer comunicação. Bom, tendo uma palavra ou não, tendo verbo ou não, é frase. Então, ela é uma unidade de texto, gente, que é marcada por uma entonação. Quando a gente lê uma frase aí, ela tem uma entonação, porque a entonação é a forma que as pessoas, né, os falantes, eles dão expressividade para a frase. Por exemplo, o que eu vou diferenciar uma frase interrogativa de uma declarativa? Justamente pela maneira. A pergunta ela é dada a ela, a maneira que é dada a entonação, faz com que a pessoa associe na cabeça dela, opa, isso é uma pergunta, né? Então a entonação na oralidade é muito importante, né? E nem sempre a gente leva isso em conta. Quando a gente pensa, né, na construção da frase, a gente pode ter frase verbal e frase nominal. A frase nominal é aquela que não possui verbo. Ó, nominal, vem de nome. Então, a gente não tem a presença do verbo. Olha os exemplos. Socorro, que a gente viu aqui em cima, é uma palavra só e não tem verbo. Então, é uma frase nominal. Por quê? Frase tem sentido. Por que nominal? Porque não tem verbo. Que maravilha! Então, ó, aqui também é uma frase nominal. Tem sentido e não tem verbo. Então, frase nominal é aquela que não possui verbo. A frase verbal, gente, é aquela que ela é constituída em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Então, para ser frase verbal, como o próprio nome diz, eu tenho que ter verbo ou locução verbal. Você leu o projeto com atenção? Então, eu tenho o verbo leu. Logo, é uma frase verbal. Tem sentido completo e tem verbo. Estarei ligando amanhã. Isso é uma locução verbal. Vamos lembrar o que é uma locução verbal. A locução verbal é a junção de dois verbos, um do lado do outro ou mais, que tem o mesmo sentido de um verbo na frase. Então, aqui eu tenho dois verbos, um do lado do outro, é uma locução verbal. E é uma frase verbal porque tem uma locução, e além disso, né, ela tem sentido aí. As frases também podem ser classificadas conforme a entonação que a gente dá para elas. E aí a gente vai ver os tipos que a gente pode ter. Eu posso ter uma frase declarativa, que aí a intenção é dar uma informação ou constatar um fato. A frase declarativa, ela é sempre finalizada com um ponto final. E eu tenho dois tipos de frase declarativa, a afirmativa e a negativa. Olha o exemplo. Gosto de ler antes de dormir. Então, é uma frase declarativa afirmativa. Ele está dando uma informação e ela termina com o ponto final. Não gosto de ler antes de dormir.
também é uma frase declarativa, mas aqui agora é negativa. Por quê? Tem a presença do não. Sempre que tiver a presença de não, nunca, jamais aí, né? A gente vai ter uma frase declarativa negativa. Se não aparecer nenhuma dessas palavras, a frase é declarativa afirmativa. Bom, pessoal, nós temos também a frase interrogativa, que é aquela que vai introduzir um tipo de questionamento. Ela vai fazer uma pergunta e ela pode ocorrer de maneira direta ou indireta. Tem duas maneiras de perguntar. A frase que faz uma pergunta direta, ela termina com um ponto de interrogação. E a frase que faz uma pergunta indireta, ela é finalizada com ponto final. Então eu posso falar assim: que horas são? Como eu termino aqui com o ponto de interrogação, é uma frase interrogativa direta. O ponto de interrogação me indica isso. Agora, se eu falo, eu queria saber que horas são, eu fiz uma pergunta, mas de uma maneira indireta. E aí eu termino a frase com ponto final aí, beleza? Então, direta, indireta. Outra coisa, o que tá aparecendo no começo, porque é direta. Quando é indireta, ele vai para o meio da frase. A gente tem também a frase exclamativa. Nesse caso aqui, o emissor, ele exprime um estado emotivo. Ele vai exteriorizar os sentimentos. Se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá magoado. Então, é o tipo de frase que a gente coloca as nossas emoções para fora aí. E ela é finalizada com ponto de exclamação. Por isso que ela recebe o nome de exclamativa. Então, quando a gente fala que dia maravilhoso, né? Tá dando a ideia de algo positivo. Finalizou aqui com ponto de exclamação. Nossa, que horror! Então aqui já dá a ideia de algo negativo. Também finalizei com ponto de exclamação. Tá colocando para fora um estado emotivo. E nós temos as frases imperativas. A frase imperativa, ela tem a intenção de dar uma ordem, um conselho, ela pode fazer um pedido, mas vai ter uma ação direta sobre o comportamento do interlocutor. O emissor, no caso eu, vou falar uma frase imperativa, dando uma ordem, um pedido, um conselho, levando aí a pessoa para a qual eu estou falando a ter um comportamento de acordo com o que eu estou pedindo. Ela pode ser pontuada com ponto de exclamação ou ponto final, tanto faz no final dela. E ela pode ser imperativa afirmativa ou negativa. Então, olha esse exemplo. Pare com esse barulho imediatamente. Então, eu estou dando uma ordem aí no caso, né? E essa ordem aí faz com que essa frase seja imperativa afirmativa, já que não tem não, nunca, jamais. Agora, olha de baixo. Não empurre seu irmão, por favor. É um pedido, né? Tô até falando por favor. Mas ela é uma frase imperativa negativa porque tem a presença do não aqui, beleza? Aí tinha esse texto no livro de vocês, bem interessante. Acompanhe a leitura. Na língua falada, além das palavras, há outros recursos, como os gestos, a expressão do rosto, do olhar e principalmente a entonação da voz. Dependendo do que se quer expressar, muda-se a entonação. Na língua escrita, a intencionalidade do discurso, manifestada pela entonação da voz, é representada pela pontuação. A pontuação das frases e orações pode ser considerada lógica, quando tem função de dar clareza às ideias expressas, isto é, tornar as frases e orações organizadas, ou expressiva, quando tem a função de dar emoção e expressividade ao texto aí. Então, ó, a pontuação tem esses dois sentidos aí, tá? Que pode ser usada. Gente, o que acontece, né? Na língua falada, você tá vendo a pessoa. E os outros recursos complementam aquilo que ela quer dizer. Então, ela vai mexer as mãos, ela vai franzir a testa, o olhar diz muito. Quando você conversa pessoalmente, ou quando você está com a pessoa pessoalmente, muitas vezes ela nem precisa falar nada. Pelo olhar, pela feição dela, você consegue perceber aí, sentir como ela está se sentindo. Agora, a língua escrita, você não está vendo a pessoa, né? Então, não tem uma entonação de voz, não tem um gesto, uma expressão que ajude. Então, os sinais de pontuação vão dar a ideia de quando é uma pergunta, quando é uma afirmação, quando é uma negação, quando é uma ordem e assim por diante. Então, sem os sinais de pontuação, talvez a gente não tivesse aí na língua uma comunicação tão efetiva. Bom, continuando. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre oração. A oração, gente, é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, para eu ter uma oração, eu preciso ter um verbo ou uma locução verbal. Só que a oração pode ou não ter sentido completo.
enquanto a frase é obrigatório ter sentido completo. Já achei uma diferença aí entre elas, né? Então você fala assim, estamos indo. São dois verbos, ó, uma locução verbal, um do lado do outro, né? Indo aonde? Né? Não sei. Então isso aqui é um exemplo de oração. Hoje será um dia agradável. Tem o verbo será aqui na frase. Então isso é um exemplo de oração. Uma frase, gente, pode ser também uma oração, tá? Uma frase verbal. Mas para isso é necessário que o enunciado tenha sentido completo e tenha um verbo expresso. O que é isso? Pareça o verbo não pode estar subentendido, né? Ele tem que estar ali escrito. Então, essa frase, hoje será um dia agradável, tem verbo, é uma oração. Tem sentido completo, é também uma frase. Ao mesmo tempo que ela é frase, é uma oração. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nem toda frase vai ser uma oração. Se eu falar assim, ó, que dia maravilhoso, né? Ele tem sentido. Por isso é uma frase. Frase tem que ter sentido completo. Mas não é oração porque não tem verbo. Para ser oração não tem que ter verbo. Então é só uma frase nominal. Beleza? Então nem toda frase é uma oração. Agora, se o enunciado possui mais de um verbo, para cada verbo a gente tem uma oração. Como é que eu conto a quantidade de orações? Contando a quantidade de verbos e locuções verbais. Tem um verbo? É uma oração. Tem 10 verbos? São 10 orações. Tem 5 verbos e 5 locuções verbais? 5 mais 5, 10 orações. Beleza? A quantidade de verbos e locuções verbais vai me indicar a quantidade de orações que eu tenho. Então, ó, olha o exemplo. É possível que Juliana não faça a prova. Eu tenho aqui, então, 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações. Beleza? Para que essa frase seja formada, foi necessário 2 orações aí. Olha esse exemplo. Estamos indo. É uma locução verbal. Por mais que tenha um verbo do lado do outro, é uma locução verbal. Então, é só uma oração aí no caso. Período, pessoal. Deu probleminha técnico aqui no período, acontece, desculpa, tá, gente? O período, ele é a frase organizada em uma ou mais orações. Então, eu posso ter um período com uma única oração e posso ter um período com mais de uma oração. E o período ele pode ser simples ou composto, aí vai depender da quantidade de orações. Toda frase verbal que tem um verbo, ela é chamada de período. Então, vamos ver os dois tipos de período que a gente tem. O período simples, pessoal, ele é formado somente por uma oração. E essa oração, ela é agrupada em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Ele é simples porque ele só tem uma oração. E se ele só tem uma oração, ele só pode ter um verbo ou uma locução verbal. Quando isso acontece, o período ele é chamado de oração absoluta, justamente porque tem só uma. Então, olha o exemplo. Faltam apenas alguns dias. Eu tenho o verbo faltam, tá até destacado. Então, é um único verbo. Por isso, é um período simples. É composto por uma oração e um período simples aí. E essa oração é chamada de oração absoluta. Talvez eu vá. Eu só tenho um verbo. Então, também é um período simples, composto por uma oração, que é chamada de oração absoluta. Isso também é frase, gente, porque tem sentido completo. Então, ao mesmo tempo que é uma frase, é uma oração, um período simples, com uma oração chamada de oração absoluta. Mas eu tenho também o período composto. O período composto, pessoal, ele é formado por mais de uma oração. Então, aí eu não tenho somente uma, né? Eu tenho mais de uma. E a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Então, por exemplo, se eu tiver 3 verbos, eu vou ter 3 orações. É um período composto. 2 verbos, 2 orações. É um período composto. Se eu tiver um verbo só, é um período simples, né? Essa que é a diferença. Então, olha o primeiro exemplo. Faça como eu pedi. Eu tenho 2 verbos, o verbo fazer e o verbo pedir. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, é um período composto, porque o período simples só tem uma, o período composto tem 2 ou mais. Olha de baixo. Precisa estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias e viajarei. Então, eu tenho uma locução verbal, que é preciso estudar, o verbo estarei e o verbo viajarei. Então, aí eu tenho 3. A oração ela é constituída, né? O período é constituído em torno de 2 verbos e uma locução. Então, são 3.
Então, dentro desse período composto, eu tenho 3 orações. 1, 2, 3. Por eu ter 3 orações, é um período composto. Porque para ser simples, só pode ter uma oração, né? Gente, é frase e também é oração. Por quê? É frase verbal, porque tem verbo e sentido completo. E é oração, porque está organizada em torno do verbo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Bom, então agora que a gente acabou de ver essa matéria, a gente vai praticar um pouquinho. Na página 50 do livro, tem um exercício aí que está falando o seguinte: classifique cada informação em frase, período simples ou período composto. Gente, dá um pause no vídeo, tenta fazer o exercício vocês e depois vocês fazem a correção, dá o play e vê se vocês acertaram. Beleza? Tenta fazer, vocês acabaram de assistir a aula foi super legal. Tive que parar no meio, mas fiz com muito amor e carinho. Espero que vocês consigam ter conhecimento e tudo mais para poder conseguir fazer o exercício. Então vamos lá, ó. Programa Banco do Brasil de Patrocínio 2019-2020. Gente, presta atenção. Aqui nesse caso, né, a gente tem frase, período simples ou período composto. Tudo indica que isso aqui é uma frase, né? A gente tem aqui a palavra patrocínio, palavra programa, Banco do Brasil. Não temos verbo. Se a gente não tem verbo, logo parece ser uma frase nominal aí, né? Tanto que ele não separou aí se ele quer classificar em frase nominal ou frase verbal. Mas tudo indica pra gente que é uma frase nominal aí, né? Vamos ver o próximo. A gente tem os projetos poderão ser inscritos nas seguintes áreas de conhecimento. Então, a gente tem aí, né, a palavra poderão, né, seguintes áreas de conhecimento. Então, a gente vai ter a palavra poderão indicando aí que é um verbo. Então, se a gente só tem um verbo aqui, aliás, poderão ser, né, uma locução verbal, poderão ser. Se a gente tem uma locução verbal aqui, né, somente uma, é um período simples, porque se tem uma locução verbal ou um verbo, período simples. Então, o que isso quer dizer aqui? A gente tem por enquanto B, A. Então, para eu ter C aqui, eu tenho que ter mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Então, olha só, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Tem aqui, né, o site. Aqui, gente, nós temos um verbo, as inscrições são gratuitas. O verbo são e devem ser. A gente tem uma locução verbal. Então, como eu tenho um verbo e uma locução verbal, aqui, né, a gente vai ter, então, o período composto. Beleza, pessoal? Show? Então, a nossa sequência vai ser B, A, C. Outra atividade que a gente vai fazer é o 2. No 2, ele está pedindo para classificar as frases de acordo com o uso da pontuação. Então, a gente vai ver o ponto que tem e vai classificar. Então, ó, este edital entra em vigor na data de sua publicação, né? Então, aqui nesse caso, ele está dando uma informação. Se ele está dando uma informação, essa frase é uma frase declarativa. Aí eu vou olhar, eu não tenho presença de nenhuma palavra negativa. Ó. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. Não tem um não, um nunca, um jamais. Então, logo, é uma frase declarativa afirmativa. Beleza? Letra B. É uma oportunidade ótima, interessantíssima. Então, aqui, pela minha pontuação, já estou querendo ver que ele está exprimindo uma emoção positiva. Então, logo, por ter exclamação, é uma frase exclamativa, né? A próxima. Será que poderemos concorrer com nossa música? Ponto de interrogação. É uma frase interrogativa nesse caso, né? E é uma pergunta direta, já que termina com o ponto de interrogação. Frase interrogativa. Depois, não poderão participar do edital músicas de cunho partidário, né? Então, olha só, ele tá dando uma informação, só que essa informação aí, ela é acompanhada da palavra não. Então, eu vou ter uma frase declarativa, já que ele tá dando uma informação, mas é uma frase declarativa negativa, já que eu tenho a presença do não aqui, né? E letra E,
preste bem atenção na hora de preencher as inscrições. Então aí ele está me dando uma ordem, ele está mandando que eu preste atenção para preencher as inscrições. Como ele dá uma ordem, é uma frase imperativa. Como eu não tenho a presença de não, nunca, jamais, é uma frase imperativa afirmativa aí no caso. Beleza, pessoal? Bom, gente, a aula foi essa. Tem mais exercício no livro, os professores devem fazer mais exercícios com vocês aí dessa matéria. Vamos praticar bastante e com certeza vai ser só sucesso aí com essa matéria. E a partir daqui agora, a gente vai dar o start na nossa matéria de sintaxe. Beleza? Então, espero que tenham compreendido bem essa matéria. Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo. Continuem se cuidando aí e a gente vai continuar junto por aqui. Beijo para vocês e até a próxima!